Bom, então vamos lá. Primeira pergunta. A Tatiane, ela está perguntando qual a probabilidade de filhos e netos terem CMT. Bom, boa noite a todos. Desculpa a confusão, eu sou meio confuso com esse negócio aqui de. Nem sei como é que chama, dessa rede aqui. Bom, quanto a probabilidade de ter CMT, depende muito da herança. Então, por exemplo, se for uma herança autossômica recessiva, né, aquela nas quais os pais são normais e a criança nasceu com a doença, então a chance é muito pequena. Nesse caso, quer dizer, o pai tem um gene normal e a mãe tem um gene mutado. Desculpa, o pai tem um gene normal e um gene mutado. A mãe tem um gene normal e um gene mutado. Para a criança, foram os dois genes mutados. Então, se a criança não casar com um consanguíneo, né, com um primo, a chance dela ter uma outra criança, né, quer dizer, que o filho dela tenha doença, é muito raro. Já se a herança é dominante, ou seja, quando passa do pai para o filho, da filha da mãe para o filho, da mãe para a filha e assim por diante, ou seja, aquelas situações onde todas as heranças, todas as gerações têm um paciente afetado, então a chance é de 50%. Né? Existem algumas heranças mais difíceis de ser analisadas. Por exemplo, naquelas doenças ligadas ao cromossomo X, né? Ou seja, que são transmitidas pelo cromossomo sexual. Então, o pai nunca passa para o filho homem, mas o pai passa para a mulher, né? E a mãe, né, afetada, passa tanto para o filho homem quanto para a filha mulher. Né? Nas heranças mitocondriais, só a mãe passa a doença, embora os dois filhos, né, os dois sexos, sejam comprometidos. Um caso um pouco mais complexo é quando os pais são normais e a criança nasce com o CMT. Nesse caso, pode estar acontecendo duas coisas. A herança é recessiva e então a chance do filho dessa pessoa que tem CMT nascer com CMT, como a gente já disse, é muito rara. Mas pode ser que aconteça de que tenha acontecido uma mutação de novo, ou seja, uma mutação nova, uma mutação que não existia na família e passou a existir naquele momento. Aí o que vai acontecer é o seguinte, quer dizer, a partir daquela pessoa mutada, cada descendente de uma pessoa doente vai ter 50% de chance de ter a doença. Perdão, essa pergunta já foi. A segunda pergunta, doutor, é da Verônica. A Verônica, ela está perguntando o seguinte: o uso diário de café e relaxante muscular, ciclobenzapina, piora a CMT? Bom, que eu saiba, não há nada contra o café no CMT, né? Aparentemente o café protege de algumas doenças, né? Eles acham, por exemplo, enquanto a cafeína poderia fazer mal para outro grupo de doenças, como por exemplo para as doenças cardiovasculares e assim por diante. No CMT eu desconheço qualquer estudo relatando benefício ou malefício. Quanto aos relaxantes, né? Eles têm sua indicação se a pessoa tem uma necessidade aguda, precisa tratar sei lá, algum problema ortopédico ou osteomuscular recente de curta duração. Eles não devem ser usados de maneira continuada. Né? Em especial os relaxantes, como no CMT já existe uma tendência a ter uma certa flacidez, uma certa hipotonia, deve-se evitar o uso continuado aí de relaxantes, principalmente aqueles que têm ação central. Doutor Wilson, a, a Verônica, ela quer saber também sobre o Rivotril, né? Se ele faz mal para quem tem CMT. Bom, o Rivotril não tem nenhuma contraindicação específica para o CMT, né? É assim, o único problema do Rivotril é que ele é um remédio que pode sedar muito, né? E deve ser evitado, então, porque como no CMT tem uma certa hipotonia muscular, isso pode piorar. Mas se usar em doses baixas, na dose que usa, por exemplo, para ajudar a dormir ou para combater labirintite, etc., eu não vejo problema algum em usar o Rivotril. A Mirna, do Rio de Janeiro, ela quer saber qual médico neurologista especialista em CMT que o senhor indicaria no Rio de Janeiro.
Esse negócio de indicar médico é meio complicado, né? A associação está fazendo uma lista aí de médicos que atendem CMT, que atendem neuropatias periféricas. Aí eu prefiro que vocês entrem em contato com a associação para não dizer que eu estou, sei lá, eu indicando amigo meu e não indicando outras pessoas, né? Eu sei dizer assim, eu sei que existem serviços de neuropatia periférica no Fundão, na Universidade Federal Fluminense, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessas 3 universidades, pelo menos, eu sei que existem serviços de neuropatia periférica. Talvez existam outros locais, eu não conheça, mas realmente o nome da pessoa eu prefiro que vocês entrem em contato com a associação para não dizer que eu estou indicando pessoa para um médico ou para outro em detrimento aí de outros profissionais que também são muito bons. Me desculpem. Ainda a Mirna, ela pergunta quais as vitaminas que os portadores de CMT devem tomar. Vitamina D, vitamina B12? Quais as dosagens ideais de vitamina D e B12 para os portadores de CMT? Tem que fazer um exame de dosagem? Bom, no momento atual, não existe nenhuma indicação específica para quem tem CMT usar uma vitamina específica, né? Há algum tempo, há uns 2 ou 3 anos atrás, eles achavam que a vitamina C poderia ser útil para uma forma de Charcot-Marie que é mais frequente, que é o CMT1A, né? A duplicação do gene PMP22. No entanto, os estudos em seres humanos não confirmaram os estudos animais que sugeriram que altas doses de vitamina C seriam úteis. Então, nos estudos em seres humanos feitos nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, não confirmaram esses achados. A gente tem que tomar cuidado porque existe uma outra forma de Charcot-Marie, né, ou de neuropatia hereditária, que é o HNPP, que tem não mais a duplicação, mas a deleção desse gene PMP22, onde a vitamina C em altas doses poderia ser prejudicial. Nada disso foi confirmado cientificamente, mas a gente tem que tomar cuidado. A vitamina B12, ela sim, deve ser mantida em níveis normais, né? Assim como a vitamina B1 e a vitamina B6. A gente tem que tomar cuidado com a vitamina B6, porque a vitamina B6 em altas doses pode causar uma neuropatia periférica que pode ser grave. Então, para aquelas pessoas que querem ficar tomando vitamina de maneira continuada, tem que tomar muito cuidado com a vitamina B6, de preferência não utilizar a vitamina B6 nas suas vitaminas, ou procurar uma vitamina B6 aí, um polivitamínico que tem uma dose muito baixa de vitamina B6. Quanto à vitamina D, a única suporte científico, né, para essa onda toda que a gente está vendo hoje é que a vitamina D em níveis normais ela protege contra processos neurodegenerativos. Não tem nenhum trabalho mostrando até o momento de que doses elevadas de vitamina D melhoram alguma doença neurodegenerativa, né? Como o excesso de vitamina D pode fazer mal, o que se recomenda é que a vitamina D seja mantida em níveis normais, né? E se você quiser realmente tomar doses altas de vitamina, eu recomendo que você dose essas vitaminas, né? Porque algumas delas em excesso, como a gente já viu, podem ser prejudiciais, né? Voltando ao Charcot-Marie, não há no presente momento nenhum trabalho científico dizendo que uma dose específica de uma vitamina específica é favorável à doença. Então, a gente deve se portar como qualquer pessoa normal e manter os níveis das vitaminas dentro dos limites da normalidade. Bom, adicionando, em geral também, não há necessidade de tomar vitamina. Se você tiver uma alimentação saudável, né, equilibrada, com legumes, vegetais, frutas, você vai ter níveis normais de vitamina D se você não tiver nenhum problema aí de absorção, né, nenhum problema gastrointestinal que impeça a absorção das vitaminas. Então, a recomendação é capricho na dieta e provavelmente você vai ter todas as vitaminas que você precisa nos níveis adequados. A próxima pergunta, doutor Wilson, ainda a Mirna, ela pergunta o seguinte, ela diz assim, ó, o exame genético pode dar errado?
Ela diz que o filho dela deu CMT tipo 2. O neurologista confirmou a CMT com os dados clínicos, mas ele não tem nenhuma alteração, ele não tem nenhuma deformidade. Ele só tem, assim, com muita frequência, dores fortes na perna. Isso é um sintoma da CMT2? Olha, às vezes pacientes que têm CMT podem se manifestar como tendo dor, né? Embora não seja uma manifestação mais frequente, ou a forma de apresentação mais frequente. Uma coisa que a gente precisa entender, né, é o seguinte, quer dizer, a doença de Charcot-Marie tem uma variabilidade clínica muito grande, né? Então, numa mesma família, a gente pode ter pessoas que têm uma doença muito mais importante, muito mais severa, muito mais limitante, e outros que vão morrer sem saber que tem Charcot-Marie, né? Embora o gene esteja lá. E a pessoa, se você fizer eletromiografia ou fizer alguma avaliação clínica um pouco mais detalhada, você vai encontrar alterações sutis, né? Mas que a pessoa não percebe, ou elas são tão sutis que a pessoa se adapta a essas pequenas alterações. Então, esse é um primeiro ponto que é extremamente importante, né? A variabilidade clínica de apresentação nas pessoas que têm o gene é muito grande. Outra coisa, assim, o teste pode dar errado, né? Quer dizer, todo teste tem uma sensibilidade, que é a capacidade de detectar alteração, né? Mas, assim, às vezes, essa sensibilidade não é 100%, né? Então, pode existir situações onde a metodologia empregada para detectar a mutação não seja capaz de detectar todas as alterações. Às vezes, o DNA das pessoas tem algumas alterações, algumas particularidades que dificultam a identificação da mutação, né? E algumas mutações são particularmente difíceis de ser encontradas. Isso é muito raro, né? Quer dizer, menos de 5%, né? Para alguns genes é menos de 2%, mas pode acontecer, né? Então, é por isso que a gente sempre fala que o diagnóstico baseia-se na história clínica, na eletromiografia, na história familiar e no teste genético, né? Eu não sei, no caso do seu filho, né, que tipo de CMT que deu, né? Porque se a gente falar que o CMT2 não implica em ter feito o teste genético. Esse é um diagnóstico clínico e neurofisiológico, né? Para a gente falar que o teste de DNA vai dizer se é 2A, 2B, 2C, 2D, tem até 2W já, né? Então, eu precisava saber um pouco mais aí dos testes. A outra coisa quer dizer, hoje, com essa metodologia do genoma, né? Então, o genoma, ele consegue estudar um número muito grande de genes ao mesmo tempo, né? Só que ele perde um pouco da capacidade de pegar mutações. Então, se eu faço um teste específico no determinado gene, eu vou ter quase que 100% de fidedignidade naquele teste. Mas se eu tiver, por exemplo, CMT2 tem mais de 30 genes, é praticamente impossível você sequenciar gene por gene. Aí, se você faz um teste com um genoma que vê todos os genes de uma vez só, você vai conseguir ver todos os genes, mas você perde um pouco da sensibilidade. Então, pode ser que escapem algumas mutações. Nesses casos, quer dizer, uma reavaliação clínica e talvez um novo estudo, uma outra reanálise desse material poderá ajudar. Estudar outros membros da família pode ajudar bastante também. Bom, no caso do CMT2W, então, né, o que pode ser feito, se ela tem dúvidas de que o filho tem a doença e se a mutação encontrada é realmente responsável pela doença, né, então eu acho que o que pode ser feito é ver se outras pessoas que têm a doença na família também têm aquela mutação, né. O CMT2W é uma doença muito rara, e às vezes a gente encontra alterações nas quais a gente não tem certeza ainda se ela é ou não responsável pela doença. É uma daquelas coisas que eu disse, né? Quer dizer, hoje é fácil encontrar alterações, mas depois a gente tem que validar essas alterações. Então, no caso dela, estudar outras pessoas da família, ver se outras pessoas da família que têm a doença e têm esse gene mutado é importante, e também estudar pessoas que não têm a doença e ver se eles não têm o gene. Isso ajuda a afirmar, confirmar se o gene é responsável ou não
pela doença, né? Estou falando isso de uma maneira muito hipotética, né? Provavelmente o seu neurologista ou o seu geneticista já deve ter discutido tudo isso aí com a senhora. Bom, a Luana, a pergunta dela é o seguinte: se há alguma indicação específica quanto ao parto fórceps cesariana? Não, senhora, não existe nenhuma indicação específica para o tipo de parto no paciente com CMT. O ginecologista tem que avaliar as condições da gestante, né? Quer dizer, como eu disse, algumas pessoas com CMT são praticamente normais, outras têm um grau de fraqueza muscular mais acentuado. Então, o que ele tem que ver, né, quer dizer, é que se ele acha que aquela pessoa em particular vai ter ou não condições de ter um parto normal, né? Hoje parece que é um consenso, né, de que o parto normal é muito mais saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê, embora aqui no Brasil existe uma preferência pelo parto cesárea, né? O parto fórceps, eu não sou ginecologista, mas me parece que é uma exceção, né? Quer dizer, só é realizado em situações aí de emergenciais, né? Então, assim, para cada paciente, né, o ginecologista tem que avaliar das condições dela, né? Das nossas pacientes aqui em Ribeirão Preto, eu acho que a grande maioria tem parto normal e eu não me lembro de nenhuma delas que tenha tido algum problema ou que o nenê tenha tido algum problema, né? Quer dizer, eu acho que o parto normal é perfeitamente é, adequado para as pacientes com Charcot-Marie e, quando necessário, pode ser feito parto cesárea também sem nenhum problema. O forceps, não pelo Charcot-Marie em si, mas por ser um ato mais agressivo, deve ser limitado, então, como eu já disse, a situações muito específicas. Doutor Wilson, eu vou emendar uma pergunta da Daniela e também da Geisa. A Daniela quer saber o seguinte: qual a melhor indicação para a correção dos pés? E ela também pergunta se existe cirurgia corretiva para as mãos. A Geisa, ela quer saber o seguinte: que se fazendo a cirurgia corretiva para os pés, se os pés podem tornar a ficarem cavos novamente. Bom, existem muitas cirurgias corretivas, tanto para os pés quanto para as mãos, né? O que tem que ser feito por exemplo, no caso das mãos, a terapeuta ocupacional faz uma avaliação e aí, dependendo das incapacitações, do tipo de limitações, pode ser feita a cirurgia para a mão, né? Mesma coisa para os pés, né? Tem que ser feita uma análise muito pormenorizada para a gente identificar qual músculo que tá mais fraco, onde está o desequilíbrio, onde está a falta de equilíbrio, se os pés são cavos, se os pés são equinovaros, etc. Para cada um desses problemas, existe uma cirurgia mais adequada, né? O pé cavo em si não é um grande problema, né? Para a maior parte das pessoas. Então, em termos funcionais, né? Não estou falando em termos de estética. Então, assim, para cada paciente, a gente tem que estudar as limitações, né? Quais as razões da limitação, se é o pé cavo, se é o dedo de martelo, se é a fraqueza do músculo peroneiro longo, se é a fraqueza do músculo tibial anterior, etc., para fazer a cirurgia adequada, né? É claro que, uma vez operado, a doença pode continuar evoluindo. Então, novas incapacitações, novos desequilíbrios podem acontecer. A nossa tendência aqui é não operar precocemente, tentar sempre fazer uma fisioterapia, fazer uma reabilitação, usar uma órtese, né? E deixar para operar depois de uma certa idade, né? No final da puberdade, ou às vezes até na idade adulta, se realmente houver necessidade, né? É claro que se a limitação for muito grande na criança, se tiver muita dor, etc e tal, a gente opera criancinhas com 3, 4, 5 anos, né? Mas o ideal realmente é postergar o máximo possível a cirurgia, lembrando que para cada tipo de limitação existe uma cirurgia mais adequada, né? A cirurgia também tem um custo, por exemplo, a pessoa pode ficar com a perna fixa, vai tirar um músculo de um lugar para fazer a transposição para outro lugar, o lugar original daquele músculo vai ficar mais fraco. Então, tudo isso tem que ser pesado e discutido, né, com cada pessoa para ver se ela aceita o risco ou não, né? Então, assim, tem que ser feita uma análise muito precisa,
antes da cirurgia, para que o paciente, né, para que a família possa então fazer uma escolha com toda a informação necessária, né? Porque, como qualquer cirurgia, a cirurgia pode dar errado, né? Quer dizer, às vezes a pessoa continua com dor, às vezes o aspecto funcional não é o esperado, né? A pessoa acha que vai poder jogar tênis, jogar futebol, e não é bem assim, né? Então, assim, tem que fazer uma análise pré-cirúrgica extremamente delicada, né? Extremamente precisa, para que a gente possa avaliar os possíveis benefícios ou não da cirurgia. Doutor Wilson, a Silvia Moreira, ela quer saber o seguinte, se a CMT pode causar alguma cardiopatia. Ela relata que tem passado mal com pressão baixa, batimentos cardíacos lentos. Ela está investigando isso, mas o que ela quer saber é se tem alguma ligação ou que pode ter alguma ligação, se a CMT pode causar alguma cardiopatia. Olha, é muito pouco provável que essa cardiopatia seja causada pelo CMT, né? A não ser que ela tenha uma desautonomia importante, mas também é muito pouco frequente no Charcot-Marie. Eu acho que precisa primeiro investigar outras causas de cardiopatia, né, antes de imputar essas alterações ao Charcot-Marie, né? Então, concluindo, eu acho muito pouco provável que a cardiopatia decorra do Charcot-Marie. Doutor, o Daniel, ele pergunta o seguinte, se a CMT afeta a sexualidade. No caso do homem, a questão de ejaculação precoce, potência, e a mulher se, de repente, se cura, enfim, se de alguma forma afeta o desempenho na área sexual, a CMT. Bom, a doença de Charcot-Marie-Tooth, né, é uma neuropatia periférica, né? Embora ela tenha preferência por comprometer as fibras motoras, ela compromete as fibras sensitivas e, em alguns casos, pode comprometer também as fibras autonômicas, né, causar uma desautonomia. Então, ela pode sim causar disfunção sexual. A gente está até tentando elaborar um estudo aqui em Ribeirão Preto sobre essas disfunções sexuais que podem estar associadas com o Charcot-Marie, para tentar ver a melhor abordagem, porque realmente é um tema que é muito pouco estudado, né? É como o diabetes, né? É uma neuropatia periférica que também causa muita disfunção sexual. Se bem que no diabetes você tem um comprometimento muito mais importante do sistema nervoso autonômico. Só para exemplificar um pouquinho, né? O sistema nervoso autonômico é aquela parte do sistema nervoso que coordena funções como batimento cardíaco, pressão arterial, a ereção, a ejaculação, a lubrificação da vagina, se a pupila vai estar dilatada, ou se vai estar contraída de acordo com a luz, assim por diante, né? Então, esse tipo de função que a gente não tem consciência delas, né, elas ocorrem como um reflexo, elas estão sob o controle do sistema nervoso autonômico, né? E nas neuropatias, as fibras autonômicas podem estar comprometidas. Então, a gente pode ter, sim, comprometimento da disfunção sexual na doença de Charcot-Marie. Embora isso, como já disse, né, é um tema muito pouco estudado. Doutor, a Suelen, ela pergunta o seguinte, se a doença de Krabbe, eu não sei se é assim que pronuncia, Krable, pode ser parecida com a CMT no diagnóstico. E ela também diz o seguinte, se algum tipo de CMT dá alteração na ressonância magnética da cabeça. E um dos possíveis diagnósticos que foi dado a ela foi essa doença chamada Krabbe. Ela gostaria de saber o seguinte, se isso for descartado a hipótese de CMT, se tem algum estudo para essa doença? Bom, a doença de Krabbe é uma doença totalmente diferente do CMT, né? É uma doença que compromete tanto o sistema nervoso periférico quanto o sistema nervoso central. E, em geral, o comprometimento do sistema nervoso central é muito mais importante, muito mais grave que do sistema nervoso periférico. Às vezes, no comecinho da doença,
pode haver uma certa confusão, porque na doença de Crabbe a velocidade de condução do nervo periférico pode estar muito reduzida. Então, no início da doença pode haver uma certa confusão, mas depois essa confusão ela desaparece porque por causa do envolvimento do sistema nervoso central. Algumas doenças de Charcot-Marie, formas de Charcot-Marie, podem comprometer o sistema nervoso central, mas em geral essas alterações são mínimas, né? Diferente da doença de Crabbe. Então, realmente assim, embora no início possa haver uma certa confusão, depois essa confusão é muito difícil de ser mantida, porque a doença de Crabbe, né, é uma leucodistrofia, é totalmente diferente da doença de Charcot-Marie, né? Eu não sei a pessoa em questão, que se começou na infância ou na forma tardia, né? Mas em geral, qualquer que seja das formas, é mais ou menos fácil fazer o diagnóstico diferencial depois de algum tempo de doença. A doença de Crabbe tem um gene específico que pode ser testado, né? E aí o resultado também é como o teste genético para o Charcot-Marie, quer dizer, você faz esse teste e confirma se a doença existe ou não. Bom, voltando ao Crabbe rapidamente, se houver dificuldade com o teste genético, né, a biópsia do nervo, por exemplo, se ele estiver afetado na eletromiografia, pode ajudar muito no diagnóstico. Tem achados que são muito sugestivos da doença de Crabbe e não aparecem no Charcot-Marie. Doutor Wilson, a Andrea Magrini, a pergunta dela é o seguinte: como a CMT age em criança com síndrome de Down? Ela diz que tem uma filha de 2 anos com síndrome de Down e ainda não anda. Ela quer saber se isso pode ter alguma interferência, alguma relação com a CMT. Essa criança ela faz físio, faz fono, ela passou no ortopedista que avaliou o seu quadro e, e dentro da consulta diz que ela está dentro dos padrões normais para uma criança com síndrome de Down. A filha mais velha dela tem 5 anos e já apresenta sintomas de CMT. A dúvida dela é saber se a CMT atrasaria mais o seu desenvolvimento motor. Qual que é o tipo de CMT que tem na família? Bom, eu acho que essa criança, né, o ideal seria realmente ser vista por um neurologista aí que esteja acostumado a avaliar pessoas que têm neuropatia periférica, né? Se for uma forma desmineralizante de Charcot-Marie, né, se for uma forma de Charcot-Marie que tem diminuição da velocidade de condução, eu acho que estaria indicado fazer um estudo da condução nessa criança, principalmente para a gente ter certeza se isso é só bacinho de Down ou se tem o Charcot-Marie associado, né? Podem ser mutações genéticas diferentes, e as pessoas podem ter, tem vários relatos na literatura de pessoas que têm mais de uma doença genética associada, às vezes 3 ou 4 doenças genéticas. Então eu acho que seria imprescindível aí, né? Fazer uma avaliação com um neurologista que entenda de neuropatia periférica, e provavelmente depois fazer uma eletromiografia, mesmo que seja de um membro só, né? Isso por quê? Porque muito provavelmente a forma de estimulação, de fisioterapia, de reabilitação vai ser um pouco diferente se a pessoa tem só síndrome de Down ou se tem síndrome de Down mais Charcot-Marie, né? Eu acho meio assim complicado, né? Meio perigoso a gente atribuir a dificuldade que essa criança está tendo para andar ao Charcot-Marie sem ter certeza se ele existe ou não. Bom, em sendo CMT1A, então, é muito fácil de comprovar isso que eu disse, né? Quer dizer, ou pode ser feito o teste genético, ou pode ser feito o estudo da condução sem nenhuma dificuldade. E eu acho que isso vai ajudar bastante aquelas pessoas que estão cuidando da família, né? Adicionando o CMT1A, é muito pouco provável que ele esteja atrasando a marcha. São raríssimos os casos de CMT1A no qual há atraso da deambulação ou na qual haja atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, assim, se eu tivesse que chutar, eu estaria chutando que o Charcot-Marie não está influenciando nesse atraso da marcha, isso é só por causa da síndrome de Down, mas acho que tem que ter certeza e teria que fazer ou o teste de DNA ou eletromiografia nessa criança.
Doutor, tem uma pergunta da Nalu e mais de outras pessoas também que fizeram perguntas muito parecidas. Quais as doenças oftalmológicas e auditivas que estão relacionadas à CMT? Aproveitando esta pergunta também, se a CMT ela provoca problemas na fala e também problemas respiratórios. Partes, né? Bom, algumas formas de CMT podem ter uma surdez neurosensorial, ou seja, o nervinho da audição está comprometido. São formas raras de CMT, mas isso tá bem estabelecido, né? Quanto a problema visual, isso é ainda muito mais raro de acontecer no CMT, né? Então, assim, isso tem que ser assim, afastado outras causas, ou então tem encontrado uma mutação que seja responsável por isso. Por exemplo, tem uma forma de CMT2, a forma de CMT2A pela mitofusina, essa forma pode dar uma perda de visão, né? Então, embora seja muito raro, né, perda de visão também pode estar associado à doença de Charcot-Marie, né? Então, a audição vai ser uma surdez neurosensorial e pode ter também perda visual. A outra pergunta eu não me lembro, deixa eu voltar lá, peraí. Bom, quanto à respiração, de novo, né, existem algumas formas muito raras de CMT que podem comprometer a respiração, né? Isso é muito raro. Eu me lembro que quando eu estava na Inglaterra, eu vi dois pacientes, né? E aqui em Ribeirão Preto, a gente deve ter mais ou menos 3 pacientes, em mais de 600 pacientes que tiveram comprometimento respiratório. Então, as pessoas podem desenvolver uma insuficiência respiratória. Isso é muito, muito, muito raro, né? Ela pode alterar a fala também, elas podem alterar a epiglote, né? Então a pessoa pode ter uma voz rouca, como se estivesse gripado, né? Igual eu estou hoje, né? Então tem uma voz rouca ou a voz pode estar sussurrando, porque pode haver o comprometimento então dos nervos que estão envolvidos na fala. Isso também é muito raro, são alguns genes específicos, em geral nas formas recessivas, mas também pode acontecer. Bom, a próxima pergunta é da Andreas de Barros, de Curitiba. Bom, ela está grávida e ela quer saber se a anestesia pode fazer mal. Eu também emendo a pergunta da Denise acerca da anestesia para qualquer tipo de cirurgia, se existe alguma recomendação para pacientes com CMT. Não, acho que o principal, né, é informar para o anestesista que a pessoa tem CMT, mesmo que ele não conheça o que é o CMT, ele vai estudar e ele vai ver os possíveis problemas que um paciente com CMT pode ter durante a anestesia. O principal problema, né, é que a pessoa pode ficar relaxada demais. Então ele vai usar, ou ele vai usar um coralizante, né, uma substância que relaxa o músculo mais fraco ou de duração mais curta, né? Mas não existe nenhuma contraindicação específica de um tipo de anestesia, né? É diferente, por exemplo, de algumas miopatias, onde a pessoa pode desenvolver hipertermia maligna, que é uma doença muito grave. No Charcot-Marie não existe isso, né? Então, assim, as grávidas podem ficar tranquilas, né? Quer dizer, o risco que elas têm, a pessoa que tem Charcot-Marie, é o mesmo risco que uma pessoa não grávida tem de desenvolver qualquer complicação da anestesia, né? Que na realidade é muito raro, né? Então, assim, pode ficar tranquilo, né? Existe realmente, assim, algumas pessoas, algumas grávidas com CMT tem uma discreta piora ou tem uma piora da doença durante a gravidez ou no final da gravidez, mas em geral também a recuperação é excelente e a anestesia não tem nenhum risco maior nas pessoas com CMT. Bom, respondendo à pergunta da gravidez, a, a, a Rita, né, que é lá de Pernambuco, né? Ela acabou de defender o doutorado dela aqui em Ribeirão Preto e a gente estudou a gravidez no Charcot-Marie, né? Aparentemente, um pequeno grupo de pessoas, de mulheres,
podem sim apresentar uma piora da doença, que pode ser muito importante com dificuldade da marcha, etc. Mas isso em geral recupera. Provavelmente não está relacionado com anestesia, mas uma suscetibilidade que essas pessoas têm a uma maior suscetibilidade à piora durante a gravidez, né? Provavelmente isso está relacionado a fatores hormonais. Então a gente está trabalhando nisso agora, mas existe sim uma possibilidade que não é importante, é limitada a algumas formas de Charcot-Marie, de haver uma piora na gravidez, que em geral é seguida por uma boa recuperação, né? E não está relacionado ao uso de anestésicos. Doutor Wilson, o Alexandre, lá de Minas, ele pergunta o seguinte: quanto aos medicamentos contraindicados para os portadores de CMT, em especial o omeprazol, que é um medicamento muito usado para o tratamento de gastrite, quais os danos que ele pode causar? E eu emendo a essa pergunta também se existem novas pesquisas, novos remédios que causam dano também aos portadores de CMT. Bom, em princípio, né, quer dizer, o paciente que tem CMT, como paciente que tem qualquer outra neuropatia, ele deve evitar qualquer droga que cause neuropatia periférica, né? Ele deve evitar, por exemplo, beber muito e qualquer outra droga e qualquer outro medicamento que cause neuropatia periférica, né? É, Talvez, dentre as moléstias, dentre os medicamentos que devem ser evitados no Charcot-Marie, o principal deles é a vincristina, que é um medicamento que é muito usado para tratar algumas formas de tumores, porque a vincristina pode fazer com que o CMT piore muito, mas muito, muito mesmo, né? Então, por exemplo, um paciente pode parar de andar, né? Então, assim, como princípio geral, toda vez que um paciente com CMT recebe uma prescrição médica, eu aconselho que leia a bula para ver se lá existe algum indício que pode causar neuropatia periférica. Se causar neuropatia periférica, entrar em contato com o médico que o segue, né? Ou, se for o caso, pode entrar em contato com a gente, né? Algumas vezes está escrito lá que causa neuropatia periférica, mas isso é muito, muito raro, né? Então a gente desconsidera essa informação, né? Mas outras vezes não, outras vezes é muito importante e a pessoa deve, se possível, encontrar alguma outra forma de tratamento, né? Por exemplo, a vincristina, eles têm que procurar algum outro agente paraneoplásico, né, antineoplásico, porque realmente as consequências do uso da vincristina podem ser muito deletérias para o paciente, né? Então é mais ou menos isso, quer dizer, usar o bom senso e sempre ficar bem informado se aquela droga que te foi prescrita é ou não uma causa de neuropatia periférica e, se for, tentar evitar o uso. Doutor Wilson, a Nalu também pergunta, ela tem muitos movimentos involuntários nas pernas e braços durante a noite. Isso está ligado à CMT? Aproveitando também esta pergunta, algumas pessoas têm muitos tremores, né, e dores nas pernas, muitas cãibras também. O que fazer para melhorar isso? Então vamos lá, tremor. O tremor pode estar associado ao CMT, principalmente um tremor das mãos, né, um tremor fino das mãos. Em geral, esse tremor não atrapalha, né? Algumas pessoas se sentem incomodadas com isso, às vezes atrapalha, por exemplo, para beber um café numa xícara, para assinar, aí nesse caso tem que ser tratado, né? Existem várias classes de drogas que podem ser dadas, né? Então, por exemplo, antiarrítmicos, anticonvulsivantes, evitar álcool, evitar muita cafeína. Então, quer dizer, o médico, né, o seu médico tem que reavaliar o seu caso, ver se merece ou não ser tratado e dar o tratamento específico. Quanto aos movimentos involuntários, eles podem ocorrer no Charcot-Marie. Existem vários movimentos involuntários que podem acontecer, são muitos movimentos involuntários, né? Então, cada um deles tem que ser analisado especificamente para ver a maneira ideal de se tratar. Cãibras também podem acontecer e também podem ter múltiplas origens. Acho que o principal assim, ação quando a pessoa tem muita cãibra é dosar os eletrólitos sanguíneos, para ver se eles estão normais ou não. Se tiverem anormais, você tem que corrigir esses eletrólitos, né? Existem remédios que podem ser dados também, né?
Por exemplo, a água tônica pode ajudar muito algumas pessoas, né? Mas o principal truque é deixar as pernas sempre aquecidas durante a noite. As câimbras, em geral, elas são mais intensas à noite e durante a madrugada. Então, um truque que ajuda bastante é deixar, assim, dormir sempre de calça comprida ou cobrir as pernas sempre com um cobertorzinho, com uma manta leve. Isso ajuda bastante. E no inverno, por exemplo, antes de você deitar, as pessoas podem dar uma passar, né? Pega um ferro, passa ali e aí deita na cama com ela morna. Tem que tomar cuidado para não colocar incêndio no quarto ou na casa, né? Então, bastante cuidado para quem vai fazer isso. Mas isso é uma manobra que ajuda bastante. Os movimentos involuntários durante o sono, eles em geral eles refletem mais um distúrbio do sono do que o Charcot-Marie propriamente dito, né? Sendo que as pessoas com Charcot-Marie têm mais distúrbio do sono. Então, nesse caso, aquelas pessoas que têm muito movimento involuntário à noite, nas pernas, sensação de estar caindo da cama, etc., acho que o ideal é fazer uma polissonografia para identificar qual o distúrbio do sono e a melhor maneira de tratar. Lembrando ainda que pacientes de Charcot-Marie podem ter a síndrome das pernas inquietas, que é uma vontade imperiosa assim, de ficar mexendo a perna a todo momento, né? Então isso também é frequente em algumas formas de Charcot-Marie, principalmente nas formas axonais. E também tem tratamentos específicos, mas são tratamentos que devem ser prescritos e seguidos pelo neurologista, ou por quem está te seguindo, porque são remédios que podem ter efeitos colaterais, né? Então, existe tratamento, mas deve ter um acompanhamento bem de perto do seu médico. Doutor Wilson, com relação à dormência nas pernas, mãos e braços, isso pode ter uma relação com a CMT. Se positivo, o que fazer para melhorar? A mesma pessoa faz uma outra pergunta. Quem tem CMT, se é mais fácil ter AVC, derrame ou mal de Parkinson, por exemplo? Quanto à dormência nas pernas, né, a gente precisa saber o que a pessoa acha que é dormência, né? Então, para algumas pessoas pode ser a anestesia, a falta de sensibilidade. Para outras pessoas pode ser formigamentos, sensação de queimação, de pinicação. A falta da sensibilidade é uma queixa comum no Charcot-Marie, né? Faz parte da doença de maneira quase que universal, embora algumas pessoas não percebam que tem uma diminuição da sensibilidade. Já os formigamentos, né, essas penicações, etc., elas são menos comuns no Charcot-Marie. Elas podem acontecer, né? Isso aqui, sempre que um paciente com Charcot-Marie tem esse tipo de manifestação, a gente tem que investigar outras doenças. Por exemplo, a neuropatia diabética dá muito mais dormência tipo punicação, formigamento do que o Charcot-Marie. E nada impede que um paciente com Charcot-Marie tenha diabetes. Então, sempre que um paciente com Charcot-Marie e ele estiver apresentando esses tipos de formigamentos aí, a gente tem que investigar para procurar outras doenças associadas que possam ser responsáveis pelos formigamentos. Para a falta da sensibilidade, não existe tratamento, né? Vai ser o tratamento do CMT. Agora, para essas parestesias, queimação, pinicação, pontada, facada, agulhada, etc., existem sim medicamentos que podem ser testados, né? E aí o seu médico tem que ver qual que seria o melhor para o seu tipo de manifestação e para os seus problemas clínicos, né? Alguns medicamentos, por exemplo, podem ser contraindicados para quem tem glaucoma, para quem tem prostatismo, para quem tem uma certa idade e assim por diante. Então o médico tem que ver qual que é o melhor medicamento e qual que é o melhor medicamento para você. Bom, em relação à segunda pergunta primeiro, né, não existe nenhuma relação entre Charcot-Marie e AVC, mal de Parkinson, demência, né? Então, a chance de uma pessoa com CMT desenvolver uma dessas doenças é independente do CMT, é como qualquer um de nós, né? Doutor Wilson, a Letícia, ela faz treinamento pessoal, ela faz zumba, academia, ela quer saber se pode continuar sem problema. Ela também pergunta se um dia ela tiver que fazer uma cirurgia corretiva, se ela
poderia continuar a fazer todas essas atividades normais. Doutor Wilson, bom, eu mandei a primeira pergunta da Letícia, né? Estamos aguardando a resposta, mas eu também gostaria de já emendar uma pergunta, e se o senhor puder responder, a gente fica muito grato. É com relação ao medicamento. Há uma conversa de que tem sido desenvolvido um remédio para CMT1. Nós gostaríamos de saber se de fato isso existe, em que pé isso está, se há possibilidade de chegar ao Brasil e como é que têm sido as pesquisas em relação à cura da CMT, né? A gente gostaria de saber se é só para CMT1, se isso também valeria para outros tipos de CMT ou se é algo mais específico para CMT1. Bom, em relação à primeira pergunta, eu acho que eu respondi, mas esqueci de gravar aqui, não deu certo a gravação. É o seguinte, como eu disse, né, quer dizer, o CMT tem um espectro clínico muito grande. Então, para aquelas pessoas algumas pessoas não têm praticamente limitação alguma, então qualquer exercício é permitido. Outras pessoas têm que tomar cuidado para não se traumatizarem, para não exercitar demais, porque isso acaba sendo deletério para a pessoa. Então, se a pessoa faz o exercício, mas não tem um cansaço excessivo, não fica com dor na articulação, não fica com dor no pé, esse exercício é liberado, né? Então a pessoa tem que ter bom senso para saber discernir qual exercício pode e qual exercício que não pode fazer. De uma maneira geral, a natação é um excelente exercício, porque ele faz bem para a parte muscular, faz bem para a parte aeróbica e não traumatiza, né? Então, eu acho que é o exercício ideal para quem tem qualquer neuropatia periférica, né? E para quem não tem também, né? Mas a pessoa pode andar, a bicicleta também é um excelente exercício, pode fazer pilates. A única consideração que eu faço o exercício não deve deixar a pessoa muito cansada, muito fadigada, porque aí o exercício parou de ajudar e passou a atrapalhar. Então, tem que tomar cuidado com os traumas focais, né, com machucar o pé, machucar o tornozelo e também com esse aspecto de cansaço, né? Então, o exercício ideal não traumatiza e a pessoa não fica muito cansada, embora à medida que ela vai adquirindo uma capacidade física, capacitação física, ela pode ir aumentando a quantidade de exercício que ela faz, tá? É claro que algumas cirurgias vão limitar o tipo de exercício. Por exemplo, se a pessoa fazer uma artrodese nos pés, que é uma cirurgia que fixa os pés, ela vai ter dificuldade, por exemplo, para jogar tênis, para dançar, para correr, porque a mobilidade do pé vai estar comprometida. Bom, quanto ao tratamento, existe sim um remédio que está sendo testado na França e alguns outros países da Europa e talvez nos Estados Unidos, mas esse remédio não foi disponibilizado no Brasil. De uma maneira geral, as companhias que testam drogas, elas evitam vir para o Brasil, porque esses estudos aqui são muito mais caros, né? A burocracia é muito maior, o tempo para aprovação é muito longo, né? Então eles têm evitado de vir para o Brasil, né? Eles acabam vindo para o Brasil somente nas fases finais dos testes. Então a gente fica aí cerca de 4, 5 anos sem ter acesso a esses medicamentos que são testados, né? O aspecto de custo e burocracia é muito importante. Hoje a gente estava conversando, para vocês terem uma ideia, para a gente fazer um teste genético, tem que ter um primer, que chama, um iniciador. Lá na Inglaterra, custa em reais, R$8 um primer, e chega em 2, 3 dias. Aqui, custa R$400 e demora quase 2, 3 meses para chegar. Então, assim, as dificuldades são muito grandes, né? E as empresas vão para aqueles lugares onde é mais fácil de fazer e o lucro vai ser mais imediato, né? Eu acredito que eu conversei especificamente com as pessoas que estão envolvidas nesse trial, nesse experimento aí dessa droga, e ele acredita que vai demorar um pouco para que a gente esteja esse medicamento disponibilizado no Brasil. Eles não quiseram nos incluir. Fora isso, existem pelo menos 5 ou 6 drogas para várias formas de Charcot-Marie
que estão sendo desenvolvidas, mas que estão sendo testadas em animais ainda, né? Mas são drogas potencialmente não tóxicas. Então, acho que muito em breve os estudos com seres humanos vão tá liberados, né? E eu acho que a potencialidade dessas drogas serem boas é muito grande. E a maior parte delas são não tóxicas. Então, eu vejo com muito bons olhos, né, com muita esperança de que em breve a gente vai ter medicamento para grande parte aí, para a maioria das formas de Charcot-Marie, né? Tem esse detalhe, né, de que as empresas estão evitando de vir para o Brasil fazer pesquisas por causa da burocracia e por causa dos custos. Doutor Wilson, o Fred é de BH, ele tem 29 anos, ele faz academia, ele está atingindo um nível alto de hipertrofia, ele quer saber se isso é bom ou ruim para ele. É difícil comentar sem ver a pessoa, sem examinar, sem ver a gravidade do Charcot-Marie, né? É como eu disse, olha, a pessoa pode aumentar a performance física gradualmente, sempre respeitando os limites. Por exemplo, um atleta de alta performance, o que ele faz? Ele tem que sempre ultrapassar o limite. A pessoa que tem Charcot-Marie nunca pode chegar no limite. É claro que, à medida que ela se exercita, o limite vai ficando cada vez mais alto, né? Então, para o Fred, quer dizer, a minha sugestão é respeite os seus limites. Quer dizer, você não deve ficar com o músculo muito cansado, ficar com o músculo muito doendo, muito fadigado, né? E uma maneira, talvez, de você controlar isso é falar com o seu médico lá e colher um CPK. Se o CPK depois do exercício estiver muito alto, significa que, embora algumas células musculares suas estejam hipertrofiando, outras células podem estar sendo danificadas. Então, a quantidade de CPK no sangue pode ser um indício indireto aí se o exercício está sendo benéfico ou não. A Denise, ela quer saber se o hidróxido de cloroquina, esse medicamento, pode fazer algum mal para quem tem CMT. Cloroquina é um medicamento que é muito útil, por exemplo, para tratar gota, né? Ou para tratar outras doenças aí, né? O problema é que ela causa neuropatia periférica. Aí você tem que discutir com o seu médico se vale a pena ou não correr o risco, né? O que é pior, correr o risco de piorar o Charcot ou correr o risco de não tratar essa doença se a cloroquina for a melhor indicação ou for a única indicação, né? Como eu disse já, né, quer dizer, existem muitos medicamentos que estão contraindicados no Charcot-Marie, mas mais porque eles causam neuropatia periférica. Então, assim, tudo depende de fazer uma avaliação precisa para cada paciente, para cada caso, ver o que é pior, deixar de tratar um remédio que pode dar neuropatia, né, ou dar esse remédio e piorar o CMT. Então, cada caso tem que ser analisado de uma forma muito individual, tem que ter muito bom senso e pesar tudo na balança. Lembrando de novo que poucas são as drogas que são sabidamente muito ruins para o Charcot-Marie. E como eu já disse, né, vincristina é a pior delas. As outras, a maior parte das outras, elas podem fazer mal, mas não é uma relação tão intensa, né, de deletéria quanto é a vincristina. Então depende realmente de pesar os riscos e benefícios para cada medicação e para cada paciente. Eu estava vendo aqui minhas anotações da cloroquina no Charcot-Marie. A cloroquina é uma droga que é considerada de pouco risco no Charcot-Marie, né? Então, por exemplo, se realmente ela estiver bem indicada para o seu caso, então discuta com o seu médico, mas o risco dela piorar o Charcot-Marie é muito pequeno. Doutor Wilson, um paciente com CMT, ele pode fazer vasectomia? Alô, eu não entendi bem, acho que é vasectomia, né? Se for, não tem problema nenhum. Ok, é isso mesmo, doutor, vasectomia. Então não tem problema, né? Bom, a Keren, ela de Manaus, ela quer saber o seguinte, ela quer saber se o senhor vai para lá no mês de novembro.
E ela também pergunta o seguinte, se é normal sentir dores nas pernas. Ela diz que nunca sentiu e agora está sentindo. Uma outra pergunta, doutor, guarda aí. Ela pergunta o seguinte, se o senhor atende pacientes com paralisia cerebral e síndrome de West. Oi, Keren, tô com saudade de você. A Keren é uma menina, né, agora uma moça, né, que é um grande exemplo para a gente, e o pai dela é um excelente cantor. Eu quero, infelizmente, eles mudaram o congresso, que ia ser em Manaus, agora vai ser em São Luís, né? É uma pena que eu não vá te visitar aí. Quanto às dores nas pernas, pode acontecer, né? Mas como eu disse, né, sempre que um paciente que não tinha dor e a dor aparece, né, a gente tem que investigar, né? Então acho que sim, para ver se não tem alguma outra causa associada. Pode ser carência vitamínica, pode ser diabetes, pode ser alguma forma, algum remédio que está causando, piorando a doença, né? Então, assim, sempre que muda alguma coisa de uma forma inesperada, a gente tem que procurar a causa, né? Eu acho que é isso, né? Um beijo para você, Karen. Quanto a síndrome de West, né, e a paralisia cerebral, eu não vejo, né? Eu vejo só doença do sistema nervoso periférico e algumas doenças neurogenéticas, neurodegenerativas. Em geral, quem vê a doença de West aqui em Ribeirão Preto é o pessoal da neurologia infantil ou da epilepsia. E quem vê paralisia cerebral é o pessoal da neurologia infantil, né? São os neuropediatras que veem crianças com paralisia cerebral. Não é a gente, não. Doutor Wilson, o senhor poderia falar sobre a síndrome de Lewis-Sumner? É uma síndrome muito parecida com a CMT. Ah, existe algum tipo de tratamento para essa doença? Bom, a síndrome de Lewis-Sumner, né? Eu fui aluno do Sumner nos Estados Unidos, né? Ela é uma doença imunomediada, é uma doença imunológica e ela não parece CMT, ela tem muita diferença clínica do CMT, né? Mas ela é uma doença que deve ser identificada porque tem um tratamento específico para ela. Existem vários medicamentos, imunossupressores, imunomoduladores que podem ser usados e a resposta costuma ser muito boa. Então, ela é uma neuropatia periférica, em geral não se confunde com CMT, mas que tem que ser diagnosticada porque tem um tratamento muito bom para ela. Boa noite, doutor Wilson. Meu nome é Cláudio de Oliveira, eu sou do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta. Qual a relação entre o mal de Charcot e a diabetes? Bom, não sei se eu posso responder pergunta do diabetes, mas como acho que é uma pergunta interessante, eu vou responder, né? Não existe nenhuma correlação entre doença de Charcot-Marie e de diabetes para a grande maioria das formas de Charcot-Marie. O que existe o diabetes é a causa mais frequente de neuropatia periférica no mundo ocidental, né? Então, é uma causa muito frequente de neuropatia periférica. O Charcot-Marie, então, uma pessoa que tem Charcot-Marie, ele pode ter, sim, neuropatia, diabetes associado e pode desenvolver uma segunda neuropatia, que é a neuropatia do diabetes. A gente acabou de fazer um trabalho com a doutora Juliana, né, que é lá do Espírito Santo, e a gente demonstrou que o diabetes piora o Charcot-Marie. Então, quem tem Charcot-Marie, tem que tratar muito bem do diabetes, porque senão o seu Charcot vai piorar por causa do diabetes, né? Então essa é uma lição muito importante, né? As pessoas que têm Charcot-Marie e diabetes têm que cuidar muito bem do diabetes, senão seu Charcot vai piorar, né? E a outra coisa é que o diabetes pode modificar um pouco as manifestações de Charcot-Marie. Por exemplo, se o paciente tem Charcot-Marie, mas tem muita pinicação, formigamento, queimação nos pés, esse tipo de manifestação é muito mais comum associado ao diabetes do que ao Charcot-Marie. É por isso que eu disse na pergunta anterior que se alguém tem um Charcot-Marie e de repente começa a queixar de queimação, a gente tem que ver se existe outra doença associada como o diabetes. Doutor Wilson, a Ângela, ela quer saber mais detalhes sobre o exame de DNA, como ele é feito no HC de Ribeirão Preto. Aproveitando também,
as pessoas, elas parece que ficaram em dúvida com relação à diferença entre a neuropatia periférica e a neuropatia do nervo central. Elas gostariam que o senhor explicasse isso melhor. Bom, neuropatia, quer dizer, no sistema nervoso a gente tem duas grandes divisões, né? Então tem o sistema nervoso periférico, que são os nervos, e as doenças dos nervos dão as neuropatias periféricas. E a gente tem as doenças do sistema nervoso central, que estão a medula, né, que é o tutano, e depois a parte que fica dentro aqui do crânio, né, que tem um encéfalo, tronco cerebral, etc. Então, aquelas doenças que estão nos nervos, na parte periférica, fora da coluna, a gente chama de neuropatia periférica. Aquelas doenças que estão dentro da medula, né, ou na cabeça, a gente tem vários nomes. Então, tem as mielopatias, né, as mielites, e aí tem várias doenças, como, por exemplo, AVC, tumor, demência, né? Então, não existe uma neuropatia do sistema nervoso central, mas tem outras manifestações. Então, por exemplo, a demência é uma manifestação do nervoso central, o Parkinson, o derrame, né, hemorrágico, isquêmico, e assim por diante, né? E algumas doenças neurodegenerativas podem comprometer o sistema nervoso central e não comprometer o sistema nervoso periférico, né? Então isso é importante a gente saber, tá? Quanto ao teste, né? Aí depende, quer dizer, o que a gente faz, a gente tenta classificar bem detalhadamente o tipo de CMT que a pessoa tem, né? O tipo de herança, o tipo de alteração da eletromiografia, e aí depois a gente vai procurando o teste de uma maneira mais lógica, né? Porque fica muito caro fazer, por exemplo, o exoma ou painel para todo mundo, né? Então a gente segue um sistema lógico aqui em Ribeirão para tentar achar os genes, né? Isso é feito de graça para os pacientes que vêm pelo SUS, né? Mas eles têm que chegar aqui de alguma maneira, entendeu? A gente não faz teste sem que a pessoa venha aqui, né? Isso porque é uma norma do hospital. A gente tem que examinar a pessoa e dar esse laudo todo, tem que ter um registro no hospital. Alguns centros a gente tem uma certa colaboração, vamos dizer assim. Então, existem alguns hospitais ao redor do país aí, que a gente tem esses convênios, né? E geralmente convênio de pesquisa, e aí a gente consegue fazer testes de graça para essas pessoas aí, para esses hospitais. Não sei se é essa a pergunta. Ainda em relação ao teste, né, a gente tem se esforçado para oferecer o teste para o maior número possível de pessoas. A gente também tem um trabalho junto com a associação, né, então a gente está tentando oferecer isso, né, e talvez algumas outras alternativas aí que a gente está estudando, né. Esse ano estava meio complicado, esses 2 últimos anos, porque eu estava trabalhando só com o Charles, e o Charles também vê muitas outras doenças, então estava muito difícil. Mas agora acabou de retornar da Inglaterra o Pedro, que é médico aqui em Ribeirão e está fazendo um pós-doutorado sanduíche, né, com um trabalho aqui e lá, e ele voltou agora, então acho que do ano que vem em diante a gente vai ter uma organização muito melhor para poder oferecer esses testes genéticos, né? E a gente está tentando agora conseguir dinheiro para fazer todos esses testes e também estabelecer convênio com algumas instituições do exterior para que aqueles testes que a gente não faz aqui, que eles possam fazer lá para a gente. Doutor Wilson, a Andrea, ela tem menopausa precoce e ela faz reposição hormonal. Essa orientação também vai para todas as mulheres do grupo que precisam, ou que fazem, ou que tem que fazer essa reposição hormonal. E um dos hormônios que precisam serem feita a reposição, né? Fugiu aqui. Só um minutinho aqui. É o progesterona, né? Que está entre os hormônios a serem repostos. Na palestra parece que o senhor havia comentado sobre o mal que esse hormônio faz. Qual seria a orientação? Bom,
teoricamente, o excesso de progesterona poderia prejudicar algumas formas de CMT, por exemplo, a forma da CMT1A com a duplicação, né? Isso porque a progesterona ela aumentaria a produção da proteína que já está em excesso no CMT1A, né? Deve ser ressaltado, né, quer dizer que não existem ainda evidências científicas de que isso realmente seja verdade, né? Isso é uma hipótese, essa hipótese ela foi levantada para explicar por que algumas mulheres pioram na gravidez, mas realmente não existe nenhuma comprovação científica até hoje, né, de que isso seja verdade, de que isso realmente ocorra, né? O que eu recomendo é conversar com o seu ginecologista, com a sua ginecologista lá, e procurar usar uma reposição hormonal que tenha a menor dose possível de progesterona, né? E se você se você mantiver a progesterona dentro dos níveis da normalidade, eu acho que não vai ter muito problema, né? Ressaltando de novo que são estudos que estão ainda em andamento, né? E que isso é válido para algumas formas de Charcot-Marie, por exemplo, a forma CMT1A. Doutor Wilson, a, a Selma, ela quer saber se a CMT, se normalmente ela vem acompanhado de outra doença ou não. Não, em geral, né, quer dizer, a doença Charcot-Marie-Tooth tem uma neuropatia hereditária e tem manifestações específicas, ela é uma doença isolada, né? É claro que nada impede que o paciente que tenha CMT, né, tenha alguma outra doença. Então, o paciente tem CMT pode ter hipertensão arterial, pode ter colesterol aumentado, pode ter tumor, pode ter gastrite, e na realidade, né, quer dizer, a maior parte dos pacientes com CMT acaba tendo alguma outra doença durante a sua vida. Então, o CMT é uma doença específica, mas que os pacientes que têm CMT não estão prevenidos, né, não estão protegidos de quaisquer outras doenças que afetam quaisquer outras pessoas. Não sei se é essa, se eu entendi bem a questão, mas pelo menos a resposta inicial é essa. Doutor Wilson, existe uma relação entre a CMT e escoliose? Via de regra, quem tem CMT tem algum tipo de escoliose? Bom, há várias formas de CMT podem ter escoliose associada. Então, a escoliose é uma das alterações ósseas que pode estar presente no CMT, como pé calvo, dedo de martelo, mão e garra e escoliose, né? Às vezes alteração no quadril. No CMT1A, por exemplo, ela é relativamente rara, embora possa acontecer, mas em outras formas ela é muito frequente e às vezes a doença começa com escoliose. Então existe sim uma correlação forte entre o CMT e escoliose. Doutor Wilson, uma última pergunta. Uma pessoa que tem depressão e toma vários eletrochoques na cabeça, se isso pode prejudicar de alguma forma quem tem CMT? Não, em princípio, né, se o eletrochoque for feito de maneira correta, né, na intensidade correta, com duração correta, ele não vai prejudicar o sistema nervoso periférico, né? Então, assim, em princípio, o eletrochoque não vai fazer o Charcot-Marie ficar pior, desde que ele seja aplicado da maneira correta. Doutor Wilson, já que o senhor falou em eletrochoque, aqueles choquinhos que é utilizado para dores na perna, pode piorar o quadro? Não, aqueles choquinhos eles não têm assim, importância nenhuma, entendeu? Tem algumas pessoas que acham que ele pode ajudar, outras pessoas acham que ele não ajuda, mas esses choquinhos são insignificantes em termos de piorar a doença. Pode ficar tranquilo.